E aí, galerinha, vamos continuar aqui com a nossa aula, beleza? Eu encerrei aquela hora para não ficar muito comprido, né? E não ficar muito chata a aula, beleza? Como a gente já viu, certo? A questão do seno, cosseno e tangente, né? Da soma e da diferença, né? Dos arcos. E a gente já viu definição, né? De todas essas razões. Vamos agora, ó, só para a gente completar, né? Deixar mais ainda fechado. Vamos fazer aqui, né? O seno, cosseno e tangente de todos os outros ângulos, né? Que a gente vai precisar para definir as funções trigonométricas depois, beleza? A gente já sabe, né? Quanto que vale o seno, cosseno e tangente de 0, certo? 30, 45, 60 e até 90, beleza? Porque a gente já fez, né, adição e subtração de arcos, certo? Então a gente já sabe aqui para organizar na tabela. Só que nós vamos precisar de mais arcos ainda, que seria, né, o de 120, 135, 150, beleza? Depois 180, né? 210, 225, 240 e assim vai, beleza? A gente vai precisar desses, né? Baseados, né, nesses arcos conhecidos, beleza? Então vamos fazer aqui, certo? E alguns, por exemplo, eu vou deixar para vocês fazerem, tranquilo? Então, ó, vou mostrar para vocês aqui, né, os outros arcos, beleza? Então, que seria, né? Como vocês já sabem, esses aqui já são conhecidos, ó, o de 0, certo? 30, 45, né? 60 e 90. Eu falo conhecidos porque a gente já fez aqui, beleza? Aí quais estão faltando, ó? Tá faltando, né? O de 120, 135, 150, 180, 180, 210, 225, né? 240, certo? 270, 300, 315, 330, certo? E por fim, que é o 360. Beleza? Então, ó, nós vamos descobrir, certo? Todos esses arcos aí, beleza? O seno, cosseno e tangente deles. Depois que a gente descobrir todos esses, nós vamos organizar em uma tabela, tranquilo? Aí, para ficar mais fácil para vocês, eu vou fazer alguns aqui e vocês façam os outros, beleza? Então, ó, esses aqui a gente já conhece. Então, baseado nesses aqui, nós vamos descobrir esses outros, beleza? Então, ó, de 120, né? Quanto que vai valer o seno de 120? Se você observar aí já, né? Você pode pegar 60 mais 60, beleza? Então, ó, o seno, né? De 120. Saúde pra mim, né? Não é gripe, tá? Não tô com corona. Então, o seno de 120. Então eu vou usar o seno da soma, né? Então eu posso pegar, né? 90 mais 30, beleza? Ou posso pegar, né? 60 mais 60. Eu vou pegar aqui, ó, 90 mais 30. Por quê? Porque o seno de 90 é 1. Beleza? Quando eu for aplicar. E o seno de 30 vale meio. Beleza? Então, ó, vou pegar 90 mais 30. Ou 30 mais 90, você que decide. Então vai ficar, ó, o seno, né? De 90 vezes o cosseno de 30, certo? Mais, né? Mais o seno de 30 vezes o cosseno de 90. Beleza? Aí você pode observar, ó. O seno de 90 vale 1. O cosseno de 30, né? O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais o seno de 30 vale meio. Só que o cosseno de 90 vale 0. A gente acabou de calcular, né? Nós calculamos aí na aula anterior. Então isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno de 120, ó, é igual a raiz de 3 sobre 2. Só que raiz de 3 sobre 2 é o mesmo do seno de 60, tá vendo? Então você vai ver, quando a gente for calcular, certo? Que os valores para todos esses arcos aqui, ó, vão ser sempre os mesmos. O que vai mudar? Vai ficar só um sinal de mais, menos, só vai alternar isso.
Depois nós vamos ver que isso vai fazer parte, né, nos quadrantes. Ó. No primeiro quadrante, lá quando você divide no plano cartesiano, beleza? A gente vai ter, certo? O primeiro quadrante, positivo, positivo. Segundo quadrante, né, negativo, positivo. Beleza? Terceiro quadrante, negativo, negativo. E quarto quadrante, positivo, negativo. Beleza? Então, ó. Aqui está o seno de 120, vale raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora, ó, o seno, né, de 135. Quanto que seria, né, o seno de 135? Você poderia pegar 90 mais 45, do mesmo jeito. Então, ó, 90 mais 45, né, para dar 135. Então seria, ó, do mesmo jeito, ó, o seno, né, de 90 vezes o cosseno de 45 mais o seno de 45 vezes o cosseno de 90. Tá vendo que tá dando cosseno de 90? Cosseno de 90 vai dar zero. Eu tô pegando isso para facilitar. Beleza? Então, ó, o seno de 90 é 1. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Mais o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, só que o cosseno de 90 vale zero. Beleza? Então, ó, isso aqui dá zero, então isso dá a raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 135, ó, é raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Tá dando os mesmos valores do seno de 45, certo? Então, ó, se você continuar, né, calculando todos esses aqui, ó, você vai encontrar uma tabela desse tipo, ó. Vou colocar a tabela aqui para vocês, ó. Então, ó, vou colocar aqui, ó, o seno, o cosseno e a tangente. Beleza? Aí aqui é o ângulo alfa, ó. Aqui é o ângulo alfa. Beleza? Vou fazer um do lado assim, né? Para quando eu for fazer, se eu for fazer riscado, digamos assim, né? Se eu riscar, vai ficar mais torto ainda. Então, ondulado é até mais fácil. Beleza? Então, ó, de zero, né? Vou pegando aqui, ó, o seno de zero. Vou pegar aqui. Aqui. E aqui. Então, vamos lá, ó. 0, 30, 45, 60, né? 90, 120, 135, beleza? 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, meu braço até doeu, 330 e 360. Então, ó, nós vamos fazer todos esses aqui, ó. Você vai ver que vai dar os mesmos, só vai mudar o quê? Quando você fizer todas essas somas aqui, ó, confira, tá? Confira. Então, ó, esses aqui nós já encontramos, ó. Seno de 0 vale 0, seno de 30, meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aí, ó, cosseno de 90, né? O seno de 90, desculpa. Seno de 90 vale 1. Vou voltar aqui, ó. Cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Beleza? A tangente de 0 vale 0. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, ó, vale raiz de 3. Beleza? Tranquilo? E o cosseno de 90 vale 0. Lembra lá, ó, que o cosseno, né? A tangente, ó, é seno sobre cosseno. Aí você teria, ó, quando você fizesse lá, que eu pedi para vocês fazerem, né? A tangente de 90, vocês encontrariam, né? O número sobre 0, certo? Vocês encontrariam lá, qualquer um que vocês fossem pegar, né? Se fosse pegar lá tangente de 90, como sendo 30 e 60, né? Você encontraria, né? Tangente de 30 mais tangente de 60, certo? Que daria raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Dividido, vocês encontrariam 0, ok? No denominador.
Porque ficaria, né? 1 menos tangente de 30 vezes tangente de 60, beleza? Aí vocês encontrariam isso, né? 1 menos 1 no denominador, beleza? Se você fosse pegar a raiz de 2 sobre 2 do mesmo jeito, tangente de 45 do mesmo jeito, vocês encontrariam o número sobre 0, beleza? Então, ó, um número, né? Então, o número A positivo dividido por 0, por enquanto, né? Como a gente não estudou ainda os conceitos de limite, nós vamos falar por enquanto, tá? Não esqueça, por enquanto nós vamos falar isso aqui, ó, que não existe, beleza? Por enquanto nós vamos falar que não existe, porque a gente não estudou ainda, né? Limites de uma função, beleza? Quando a gente vai estudar limites, isso vai para mais ou menos infinito, tranquilo? Então, ó, por enquanto nós vamos colocar isso aqui, ó, que não existe. Por que que não existe? Porque a tangente é seno sobre cosseno, ficaria, ó, 1 sobre 0, beleza? Ficaria 1 sobre 0. Aí, por enquanto, nós vamos falar, ó, que 1 sobre 0 não existe. Depois, quando a gente vai estudando os conceitos de limite, nós vamos ver que isso aqui vai para mais ou menos infinito. Pela esquerda, né? Vai para menos infinito e pela direita vai para mais infinito. Beleza? Aí, ó, 120. A gente acabou de ver que o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, ó. Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120, né? Cosseno de 120 vale menos meio. Você vai fazer aí, ó, vale menos meio. Você vai fazendo aí, o cosseno vale menos meio, beleza? Como que você vai encontrar menos meio? Aplica a soma de arcos, beleza? E a tangente de 120, ou seja, esse sobre esse, né? Vai valer menos raiz de 3. Ok? De 135, ó, o seno, raiz de 2 sobre 2, beleza? E o cosseno, menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Pode ir fazendo aí, ó. Você vai encontrar esses valores aqui quando você estiver fazendo a soma de arcos. Beleza? E a tangente, né? Esse dividido por esse dá menos 1. Tranquilo? Agora, ó, o seno de 150. Você vai ver que o seno de 150 é o mesmo do de 30. Beleza? Vale meio. Beleza? O seno de 150 menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? E esse aqui dividido por esse dá menos raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Então você pode ver, ó, vindo do 0, aumentando até o 1, depois baixando de novo. O seno de 180, você vai chegar aí que vai ser 0. Beleza? E o cosseno de 180, menos 1. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui, ó, né? Estou colocando os valores direto, que eu já sei, porque eu já fiz tudo isso aqui, ó. Lá da minha graduação, lá eu tive que fazer tudo isso aqui. Beleza? Não foi nem no ensino médio, não. Foi na graduação mesmo que eu tive que mostrar tudo isso mesmo. Aplicando a soma de arcos. Beleza? Porque durante o ensino médio a gente nem fazia isso direito. Já passava por cima. Beleza? Então, ó. O seno de 180, né? Seno de 180 vale 0. O cosseno de 180 é menos 1. E a tangente vale 0. Ok? Então, tangente é seno sobre cosseno. 0 sobre menos 1 dá 0. De 210 agora, ó. O seno de 210 vai ser o mesmo do de 30, certo? Vai ser o mesmo do de 30, só que quando você fizer, vai estar lá no terceiro quadrante. Eu estou adiantando falando terceiro quadrante quando a gente vai ver no círculo trigonométrico, beleza? Então, ó, quando você fizer essa soma, né, de arcos, você vai chegar que vai ser menos, certo? Menos meio, beleza? O cosseno de 210, certo? É o mesmo, certo? Do de 30, né? Então, menos raiz de 3 sobre 2, né? Beleza? E esse aqui dividido por esse, né? Dá menos, menos por menos dá mais, então vai ficar raiz de 3. Né? Ou raiz de 3 sobre 3, né? Que é esse aqui dividido por esse, ó. Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então, de 225, ó. Se você observar, ó, todos que terminam em 5, tá dando sempre raiz de 2 sobre 2, ó. A raiz de 2 sobre 2. Então, quando você fizer essa soma de arcos, você vai encontrar menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 225, né? Também menos raiz de 2 sobre 2. E a tangente vai valer 1. Tranquilo? Então, ó, de 240, né? De 240, ó. De 240, ó, vai ser quanto? Menos raiz de 3 sobre 2, certo? Menos meio, o cosseno. O cosseno, né, de 240 vale menos meio.
Só que agora o cosseno a tangente de 240. Tangente de 240, ó, raiz de 3. Beleza? Se vocês observar, ó, a tangente vai dar só 0, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Não existe. Raiz de 3, 1, raiz de 3 sobre 3, 0, raiz de 3 sobre 3, 1. Não existe. Vai chegar nisso, tá vendo? De 270, o seno de 270 é menos 1. Cosseno de 270 é 0. Então você tem um número sobre 0. Ou seja, por enquanto nós estamos falando que não existe. Tranquilo? Lembrando que eu estou encontrando esses valores fazendo a soma de arcos. Não esqueça, tá? Faça toda essa soma de arcos aí para você conferir. Tranquilo? De 300, né? O seno de 300 vai ser o mesmo, né? O seno de 300 vai ser o mesmo de 60. Só vai mudar o arco, ó, o quadrante. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? O cosseno de 300 vai valer menos meio. Menos meio. Beleza? Ou vai valer meio positivo, né? O cosseno de 300, quando você fizer, vai valer meio. Porque aqui já está no quarto quadrante. E o quarto quadrante, o cosseno é positivo. Certo? E a tangente, ó, esse dividido por esse, dá menos raiz de 3. Tranquilo? De 315, todos que terminam em 5, ó, vai dar sempre raiz de 2 sobre 2. Só vai mudar o sinal. Então, ó, menos raiz de 2 sobre 2, beleza? Raiz de 2 sobre 2 e esse dividido por esse dá menos 1. Beleza? Então, ó, 330, né? 330, o seno vai valer menos meio, beleza? O cosseno, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, esse sobre esse, menos raiz de 3 sobre 3. De 360, ó. 360, ó. O seno de 360 vai valer 0. Você pode fazer a continha, beleza? O cosseno de 360 é o mesmo do de 0, ó. Vai valer 1. E a tangente de 360, né? Depois você vai ver quando a gente fizer as conversões aí para radianos. Esse sobre esse dá 0. Então fechou. Fechou. Encontrando todos esses valores. Tranquilo? Depois, esses valores aqui, ó, nós vamos jogar, né? Depois, para a gente fazer um círculo trigonométrico e depois nós vamos fazer, né, a função trigonométrica. Beleza? Então, ó, depois de conhecer todos esses ângulos notáveis aqui, ó, tá vendo que a gente está mexendo, ó, o ângulo, certo? Relacionando com o número. Para a gente fazer a conexão, né, para ir para o plano cartesiano, não tem como você jogar um ângulo lá no plano cartesiano para você encontrar um número, certo? O que a gente faz? A gente vai fazer a conexão com os radianos, ok? Então eu vou definir para vocês aqui o que seria um radiano, ok? Então, ó, tá vendo? Eu já fiz todas as conversões dos ângulos, tá? Desses ângulos aqui, ó, certo? E a gente encontrou o seno, cosseno e tangente de todos eles. Esses aqui são os conhecidos, tá? Esse aqui é o que a gente conhece. Se você quiser fazer aí o de 105, de 15, 75, aí já é critério seu, beleza? 75, né? 30 mais 45 você faz. De 105, de 15, por exemplo, né? 45 menos, né? Menos 30. Você pode fazer 60 menos 45, tanto faz. E de 105 você pode fazer, né, 60 mais 45. Beleza? Bom, ó, agora a gente vai, né, para radianos. Vou definir radianos para vocês. Para a gente ir para fazer a conexão desses ângulos, né, com os valores reais lá, quando a gente for estudar, né, o plano cartesiano. Beleza? Então eu vou definir o que é radianos para vocês, ó. Então, ó, de radianos, né? Então, ó, o que seria esse radianos, ó? Considere aqui um círculo trigonométrico, ó, ou um círculo, né? Considere aqui um círculo. Pronto. Aqui eu vou ter o centro do círculo. Aqui eu vou ter meu raio, ó. O raio, aqui o raio. Beleza? O que eu vou definir como radianos, ó? Primeiro, antes de eu definir radianos, deixa eu só passar para vocês. Vocês devem lembrar disso aqui, ó. A área do círculo, né? Então a área do círculo, né, é πr ao quadrado. Certo? Beleza?
E a área de um setor circular, né? De um setor circular, ou seja, um pedaço de pizza aí, né? Então, ó, se você tiver isso aqui, para você encontrar essa área aqui, certo? πr ao quadrado vezes alfa sobre 360, beleza? Então a área de um setor circular, né? Então a área do setor, ó, é igual a πr ao quadrado vezes alfa sobre 360. Quem é alfa? Quem é alfa, né? Alfa é esse ângulo aqui correspondente ao setor, ó. Beleza? Só para vocês lembrarem aí de alguns conceitos lá, certo? Primitivos, beleza? Então, ó, a área de um setor é πr ao quadrado vezes alfa sobre 360. Tranquilo? Então, isso aí é a área do setor. Agora, ó, e se você quiser saber o comprimento, né? Então, ó, você tem aqui o círculo, certo? Esse círculo aqui, né? O comprimento do círculo. O comprimento do círculo é dado por 2πr, né? Então, ó, 2πr. O comprimento do círculo, né? Aquela regrinha lá, como encontra π? Você pega o comprimento do círculo e pega um barbante lá e mede o prato, aí você vai encontrar π. Beleza? Então, ó, o comprimento do círculo é isso. E se você tiver aqui, ó, um setor, ou seja, um comprimento de arco aqui, ó, como que você encontraria, ó, esse arco aqui, por exemplo, AB? Quanto que seria esse arco AB? Ó? E aqui um ângulo alfa, ó. Isso aqui é alfa, né? 2 não, tá? Então, como que ficaria esse comprimento? Como ficaria esse comprimento, ó? Para encontrar o comprimento. É justamente, ó, o comprimento do setor é justamente 2πr vezes alfa sobre 360. Mesma coisa. Beleza? Então, ó, para você descobrir o comprimento do setor, basta multiplicar pelo ângulo e dividir por 360. Beleza? Então, ó, isso aqui é o comprimento do setor. Beleza? Então, baseado nisso agora eu posso definir o que é um radiano. Beleza? Então a gente já sabe, né, que o comprimento do setor, ó, certo? É justamente 360. O comprimento do setor é 2πr vezes alfa sobre 360. Beleza? Então, ó, pra gente definir aí, né, o radianos, né, a gente vai partir, né, de 360, tranquilo? Pra gente definir o radianos. Então, ó, a gente já tinha definido lá, né, que de ângulo e grau, né, que grau seria 1/360 de uma circunferência, né? Tinha passado isso para vocês. Então, ó, o ângulo 1, se você considerar o ângulo 1 grau, pega aí 1 grau, por exemplo. O que seria esse 1 grau, né? Esse 1 grau seria um ângulo central, certo? O ângulo central, né, de qualquer um desses arcos aí. Você pega aí, né? Pega um círculo. Beleza? Então você fala, 1 grau, o que seria 1 grau, né? Seria justamente, né, o ângulo central, certo? De um arco, por exemplo. Tranquilo? Então, ó, vou definir, né, o radiano agora. Ó. Então, um radiano é a medida, beleza? Ó, um radiano é a medida, ou seja, medida vai ser um comprimento, beleza? É a medida de um ângulo central, beleza? Ó, pra você ver, ó. É a medida do ângulo central de um arco, beleza? Cujo comprimento é igual ao raio. Ó, pra você ver. Então, um radiano, o que seria, né? Um radiano, ó, é o comprimento de um arco cuja medida é igual ao raio. Então, se você pegar, ó, se aqui vale R e aqui R, então esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui também vai valer R. Então isso aqui é a medida de um radiano, ó. Beleza? E vocês podem observar o seguinte, ó, que aqui está formando um ângulo alfa. Ó. Beleza? Então se vocês observarem o que é o radiano, né? É o que? É a medida, certo? É a medida, né, do ângulo central de um arco, cujo comprimento é igual ao raio, certo? Então isso que é radianos, ó. Então radianos é o quê? É o comprimento, certo? Um radianos, né, é a medida do ângulo central, beleza? De
de um arco, né? A medida do ângulo central de um arco, certo? Cujo comprimento é igual ao raio. Então isso aqui eu vou chamar de radianos. Ok? Beleza? Então vai ficar assim, ó. Então, ó. Ou seja, ó. Então esse ângulo alfa aqui, ó. Você pode até observar, quando a gente está estudando lá, né? Aqueles setores, quando a gente estuda lá, né? Ângulos centrais, um ângulo inscrito, né? Em uma circunferência, ângulo central, certo? Então, ó, você pode ver que alfa é justamente R, certo? Ou seja, né? Ou alfa é R, ó, alfa é justamente um radiano. Ou seja, ó, esse ângulo alfa equivale a justamente 1 radianos, certo? Por que equivale a 1 radianos? Porque eu acabei de definir para vocês o que seria esse radianos, ok? Então esse radianos, lembrando, ó, é a medida do ângulo, né, central, cujo comprimento é igual ao raio, beleza? Então vocês podem ver, ó. Então, ó, esse radiano é o que? É a medida do arco, beleza? É a medida do ângulo, né? O ângulo central, né? Cujo arco, né? Do arco, cujo comprimento é igual ao raio. Então não esqueça disso, tá? Não esqueçam. Então 1 radiano vai ser isso, ó. Então significa que alfa equivale a 1 radiano, tá vendo? E quanto que vai valer esse radiano, né? Quanto que é isso aí? Quanto que vai valer esse ângulo aqui? Para eu fazer a conexão, né? Então, ó, o que a gente sabe, ó? O comprimento do setor, que eu acabei de falar para vocês, ó. O comprimento do setor, ó. Então o comprimento do setor é igual a quê, ó? 2πr vezes alfa sobre 360, não é? Isso aqui é comprimento de setor. Beleza? Então isso aqui é comprimento de setor. Só que o que eu já sei, ó? Eu já sei isso aqui, ó. Que esse comprimento desse setor aqui é justamente o meu raio, ó. Então isso aqui já vale R para mim, ó. Isso aqui já é R. Certo? Então, ó, se isso aqui já é R, esse comprimento, ó, então eu tenho, ó, 2πr vezes alfa sobre 360. Tranquilo? Então, ó, 2πr vezes alfa sobre 360. Tranquilo? Então, ó, eu quero encontrar quanto que vale esse ângulo alfa aqui, para eu fazer a conexão, quanto que vai ser 1 radianos. Então, esse R aqui, ó, eu posso passar ele para cá dividindo, tá vendo? Então, ó, vai ser, né? 360 tá dividindo, vem para cá multiplicando. Então, 360R é igual a 2πr vezes alfa. Esse camarada tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar, ó, 360 vezes R dividido por 2πr, né? É igual a alfa. Esse R eu cancelo. Fica 360 dividido por 2π. Beleza? Aí você fala, mas quanto que é 360 dividido por π, né? Então, 360 dividido por π, ó, você pode ver, né? 360 dividido por π é... Cadê? Eu não errei nenhuma conta não, né? Então, ó, 360 vezes π, né? Então, ó, então esse alfa aqui, ó, que eu vou encontrar, ó, é justamente o quê, ó? É justamente, ó, basta dividir, né? Então vai ficar, ó. Então vai ficar, ó, 360 dividido por 2 dá 180. Então vai ficar 180 dividido por π é igual a alfa. Você pode fazer na calculadora aí, ó, π é aproximadamente 3,14. Você pode dividir aí, ó, 180 dividido por π, você vai chegar que alfa é aproximadamente 57 graus. Certo? Você vai chegar aí, ó, que alfa é aproximadamente 57 graus. Ora, então, o que a gente sabe? É que 1 radianos, certo? 1 radianos equivale a aproximadamente 57 graus. Ó. Então, esse radianos, 1 radianos, né? 1 rad é aproximadamente 57 graus. Beleza? Então, nós acabamos de definir o que é 1 radianos e fizemos ele, ó, fizemos a conexão dele, certo? Com os nossos ângulos. Beleza? Então, ó, o que a gente tem, né? O que a gente tem, ó? Então, ó, já defini, né? Quanto que vale esse ângulo alfa aí? Esse ângulo alfa, né?
é justamente, né, relacionado ao comprimento, certo? Do meu setor, beleza? Então eu posso falar o seguinte, ó, que um rad é aproximadamente, né, 57 graus. Agora eu sei por que um radianos é aproximadamente 57 graus. Beleza? E por que eu estou fazendo essa conexão, né, de um radianos com graus? Porque para a gente trabalhar lá no plano cartesiano, nós vamos poder trabalhar com número. Não tem como a gente fazer a conexão com ângulo lá. Entendeu? Não tem como a gente fazer, né, ângulo lá. Então o que a gente faz? A gente faz essa conexão aqui, ó. Ok? Então, ó, como eu acabei de definir para vocês, né, que o radiano vai ser justamente o ângulo central, né, cujo comprimento do arco é justamente, né, o raio, certo? Então, quando a gente for trabalhar no círculo trigonométrico, né, nós vamos ver que, né, 30 graus, por exemplo, nós vamos fazer a conexão com π radianos, beleza? Então, ó, 1 radianos equivale a 57 graus, certo? É o que a gente acabou de ver aqui, né? Que assim, ó, que a gente acabou de ver, né? Que 2π vezes alfa, né, é igual a 360, certo? Só que esse alfa aqui, ó, é exatamente um rad, tá vendo? É o que a gente acabou de ver, que eu defini para vocês lá, ó, certo? Então isso aqui, ó, certo? 2π vezes alfa, né? Deixa eu só lembrar vocês aí para ficar mais fácil, ó. Eu cheguei assim, ó, que R era igual a 2πr vezes alfa sobre 360, certo? Era isso aqui que a gente tinha, ó. Esse 360 eu passo para cá, ó. Então 360 vezes R é igual a 2πr vezes alfa. Esse R aqui eu posso cancelar, posso dividir. Ou seja, eu vou ter que 2π vezes alfa é igual a 360. Beleza? E olha, ó, quem é alfa? Alfa pra gente, ó, não é 1 radianos? Beleza? É 1 radianos. Então eu posso chamar, ó, simplesmente de rad. Então 1 rad, então 2π, né, vezes 1 rad, ó, ou simplesmente 2π rad, é aproximadamente 360 graus. Beleza? Então, ó, a nomenclatura que nós vamos usar agora para fazer a conexão vai ser essa. Então significa, ó, se eu dividir por 2, então π rad equivale a 180 graus. Ou seja, então é isso aqui que nós vamos trabalhar agora. Beleza? Então, baseado nisso aqui que a gente vai trabalhar agora. Tranquilo? Vou encerrar o vídeo aqui, vou dar continuidade no outro para não ficar cansativo também. Aí vocês assistem depois.